Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens e significados bíblicos. O tema que a gente vai abordar hoje é quais eram as características de um apóstolo. Na última semana falamos sobre o que é um apóstolo, então se você não viu esse vídeo, volte no vídeo da semana passada e hoje a gente vai falar sobre quais são as suas características. Vamos lá? Então, a primeira característica de um apóstolo ali, biblicamente falando, era ter sido uma testemunha do Cristo ressurreto. Olha o que o texto fala em Atos, capítulo 1, verso 21 a 22. Portanto, é necessário que escolhamos dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até um dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, aqui um primeiro aspecto, primeira característica de um apóstolo era sido ali, tivesse caminhado com Jesus, tivesse ali junto com os outros 11, com Jesus, e tivesse ali com Jesus também quando ele foi elevado às alturas. Aqui nesse contexto aqui é quando Judas já tinha sido ali, já tinha cometido ali aquela espécie ali de suicídio que a gente sabe que ele suicidou, e ali eles foram escolher uma outra pessoa para substituir ali o próprio Judas. E depois ali, se a gente continuar o texto, a gente vê que foi escolhido Matias, mas ali há uma dúvida de quais duas pessoas que poderiam ser que estavam ali nessa situação de estar aqui acompanhando Jesus em todo o período e estar com Jesus ali quando ele foi ali levado aos céus. Então, tinha duas pessoas, a pessoa escolhida foi Matias. Então, aqui deixa claro que a pessoa que seria ali um dos 12, que seria um dos 12 apóstolos, deveria estar ali com Jesus, estiveram ali com eles durante todo o tempo, toda a caminhada de Jesus, ensinando, absorvendo todo o conteúdo de Jesus, sendo ensinado por Jesus, e tivesse ali, fosse uma testemunha ali da sua ressurreição. Não poderia ser qualquer pessoa. Deveria ter caminhado com o próprio Cristo ali, mesmo ali de não tão perto como os 12, mas vendo tudo ali que acontecia e sendo ensinado pelo próprio Cristo. A segunda característica, ter sido explicitamente escolhido pelo Espírito Santo. Olha o que fala Atos 9,15. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Aqui o texto de Atos está falando de Paulo. Talvez você pense assim, mas caminhou com Jesus, viu Jesus fazendo as coisas, viu ali a ressurreição de Jesus, mas Paulo foi chamado de apóstolo e a Bíblia não cita que ele estava ali todo esse tempo. A Bíblia não vai citar que Paulo estava todo o tempo, mas a Bíblia vai citar que ele foi explicitamente escolhido pelo Espírito Santo. E na verdade, não é nenhuma verdade absoluta que Paulo não esteve ali em todo o tempo, porque Paulo perseguia os judeus, ele perseguia a igreja que estava ali sendo formada. Quem garante que Paulo não estava ali querendo ali dissuadir outras pessoas, desmentir as palavras de Cristo, como muitas vezes Paulo fazia ali no meio de cristãos, perseguindo cristãos, matando cristãos, porque Paulo, antes de converter, ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja que estava sendo formada. Quem garante que Paulo não estava ali vendo tudo, aprendendo tudo ali com Jesus, de certa forma, mas tentando ali não levar o ensinamento de Jesus, mas difamar Jesus. A Bíblia não vai deixar isso claro. Pode ser, pode também não ser, né? As suas cartas de Paulo traz muitos ensinamentos de Jesus. Então, pode ser sim que em alguns momentos ali ele escutou os ensinamentos de Jesus, mas independente se ele esteve ali com Jesus, independente ali se ele viu momentos, se ele viu Jesus em alguns momentos, se ele viu algumas pregações de Jesus, o fato é claro, que ele foi escolhido pelo Espírito Santo. E a terceira característica é ter a capacidade de realizar sinais e maravilhas. Olha o que o texto de 2 Coríntios 12:12 vai dizer. As marcas do apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. Foram demonstrados entre vocês com toda a perseverança. Aqui no contexto, Paulo está defendendo o seu apostolado para a igreja de Corinto, que não acreditava que Paulo era um apóstolo. A igreja de Corinto também tinha dúvidas que Paulo não deveria ser um apóstolo. E aí Paulo fala assim, mas espera aí, as marcas de apóstolo não são sinais, maravilhas e milagres? Tudo isso eu tenho feito no meio de vocês. Paulo revela ali que independente se a primeira característica ali de fato ele tinha, de fato, ali, ele talvez ali poderia ser que ele não tivesse ali com Jesus, e talvez ele não tivesse Jesus ali ressurreto, mas Paulo ele mostra ali que toda característica
de um apóstolo ele tinha, que era demonstrar sinais, maravilhas, milagres. E ele demonstrava isso no meio da igreja de Corinto. E por conta disso, ele deveria ser considerado um apóstolo para a igreja de Corinto. E aí fica a pergunta: existem muitos apóstolos hoje em dia. E esses apóstolos de hoje em dia, eles têm essas três características? Talvez você pense assim, mas Paulo não é garantido que ele tinha a primeira característica. Ok, mas eles têm a segunda e a terceira? Eles foram chamados claramente pelo Espírito Santo e eles fazem as marcas de um apóstolo, que são sinais, maravilhas e milagres, porque se isso não segue aqueles que se dizem apóstolos, a gente tem que duvidar se realmente eles são apóstolos, porque essas são as marcas de um apostolado. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.